mais um breve vídeo para sugerir um documentário que vi ontem à noite na Netflix chamado Ordinary Men, ou Homens Vulgares, Homens Comuns, que é um documentário feito a partir de um livro de história, da história da Segunda Guerra Mundial, do professor Christopher Browning. Eu já tinha conhecimento da obra, o documentário está na Netflix. Eu até acho que o documentário nem é nada de extraordinário, nomeadamente em termos dos períodos que eles trazem para lá para documentar. Ainda assim, aconselho que vejam esta obra, ou que vejam o filme, ou que leiam o livro, por um motivo muito simples, é que os eventos que são narrados têm interesse e valor intrínseco. Ora bem, a história do Batalhão 101 de Hamburgo é simples, não é? Com as baixas inúmeras que os alemães tinham, eles precisavam de pessoas, não para a Wehrmacht, que eram as forças armadas, mas para os chamados Einsatzgruppen, que são os esquadrões especiais criados pelo Heinrich Himmler, que fazia parte das SS, aliás, ele era o comandante das SS, para fazer um trabalho muito específico, que era implantar a política racial nazi nos territórios de leste. E que política era essa? Está atas dos Conselhos de Ministros do Reich, em que se discute abertamente, com uma secura, com um fleuma de arrepiar, a extinção, não é? A morte pela fome e por execução de mais de 30 milhões de pessoas que eram os povos de leste. Quem são os povos de leste? Os polacos, os russos, os bielorrussos, na altura era tudo União Soviética, não é? Os povos a leste da Alemanha. A ideia do Hitler era fazer um grande império, uma Germânia, que fosse de Berlim, ou seja, da Alemanha, até aos Urais, que geograficamente podemos considerar que separam ou delimitam a Ásia da Europa, pelo menos ali na fronteira leste. Ora bem, se fosse para criar um império germânico, como era a intenção dos nazis, todas essas zonas de leste, que eles chamariam províncias do Império Germânico, tinham que ser racialmente puras. Como havia uma fronteira de guerra, ou seja, eles não podiam expulsar as pessoas por enquanto, porque estavam a lutar contra os soviéticos, a ideia foi mesmo exterminá-los. Não só os judeus, mas as próprias populações. Isto é conhecido pelo Holocausto por balas. Precedeu a criação dos campos de concentração, enfim, por toda a Europa, particularmente na Polónia. Auschwitz é o mais famoso, mas nem sequer era o pior, porque era um campo de trabalho e de extermínio. Havia campos só de extermínio, como Treblinka. Treblinka praticamente não tem testemunhas que contem a história dos sobreviventes. Há o Kais Reichmann, que escreveu O Último Sobrevivente de Treblinka. É uma história de uma revolta que eles fizeram e conseguiram escapar para os bosques, mas foram pouquíssimos os que voltaram para contar. Ora bem, estas pessoas que foram recrutadas, que eram pessoas da classe média, canalizadores, polícias, marceneiros, não é? Pessoas de trabalhos manuais, mas também alguns que tinham cargos mais importantes, por exemplo, burocratas do Estado, foram recrutados em Hamburgo. Centenas de pessoas que se candidataram para esse posto também foram selecionados, mas não lhes disseram qual era a missão. A missão, obviamente, era fuzilar mulheres, crianças, velhos e homens também, particularmente judeus, mas não apenas judeus, implementando assim a política racial de leste. E as conclusões do documentário, isto é baseado num trabalho histórico, como digo, do professor Christopher Browning, são arrepiantes. São arrepiantes porque a grande maioria destas pessoas que foram para lá, muitas das quais nem sequer tinham grandes euforias ideológicas, eles não eram nazis comprometidos, não tinham aquele ódio racial, aquele antissemitismo primário. Eles queriam fugir à Wehrmacht, eles não queriam para a guerra, para a frente leste, portanto inscreveram-se nas Einsatzgruppen, que eram uma polícia especial. Eles achavam que policiar o território já ocupado, uma missão mais ligeira, não eram fanáticos ideólogos nazis. Quase todos eles exterminaram mulheres, crianças e velhos, quer dizer, pessoas frágeis que não se podiam defender, e fizeram-no voluntariamente. Daí o título, né? As pessoas comuns, as pessoas vulgares, as pessoas normais podem, nas circunstâncias certas, tornar-se assassinos. Eles fizeram isto. Há uma história até bastante macabra de um indivíduo que conhecia uma das pessoas que ia executar, porque ele era o dono de um cinema que ele costumava frequentar, e enquanto o levou para os bosques para o executar, o outro, sabendo que ia ser executado e ele sabendo que ia ter que o executar, aliás foi a sua primeira execução, diz-nos o documentário, eles conversaram sobre cinema e sobre
digamos assim, a sua vida passada. Não é uma coisa perfeitamente terrível, uma execução à queima-roupa com grande proximidade. E as conclusões a documentário chega são arrepiantes. Foi dada a oportunidade a cada uma das pessoas que lá estavam de não cumprir a missão, mas apenas algumas dezenas, meia dúzia de pessoas, entre dezenas de pessoas daquele batalhão 101 de Hamburgo, apenas algumas dezenas de pessoas se recusaram a fazer a tarefa. Os argumentos eram que esta tarefa terá que ser feita, é uma política do Reich, e quem não o fizer está de certa forma a abdicar da sua responsabilidade e a passar a incumbência desagradável aos camaradas. Portanto, o sentimento de camaradagem, de dever, esta retórica do sentimento de dever sobrepôs-se a uma consideração simples acerca da justiça de, por exemplo, matar crianças. Aliás, um dos capitães desses batalhões, o Ollendorf, disse abertamente que eles fuzilavam também as crianças, porque se as crianças crescessem e soubessem o que eles, os nazis, fizeram aos pais, iam se querer vingar. Portanto, mais valia fuzilar logo as crianças também. Isto dá-vos uma ideia, isto é o Holocausto, não é? O Holocausto é, como disse o Primo Levi, o maior crime da história da humanidade, mas isto dá-vos uma ideia do conteúdo macabro deste documentário, mas que eu acho imperdível precisamente por causa disso, não é? Como se diz às tantas, não são pessoas particularmente monstruosas, particularmente ressabiadas, particularmente hostis ou particularmente, enfim, discriminadas, que tivessem motivos para se vingar da sociedade. São pessoas normais que, naquelas circunstâncias incomuns, anormais, fizeram atos de grande selvageria, de grande primitivismo e de grande barbárie. A verdadeira conclusão que nós temos que chegar neste documentário não é que eles, os nazis, eles, os alemães, são de alguma maneira diferentes, ou são particularmente cruéis, ou particularmente bárbaros ou sádicos. Não, nós, os seres humanos, somos capazes de tudo, somos capazes dos atos mais vis, das crueldades mais medonhas, às vezes por pequenos sentimentos como não desapontar os nossos camaradas, ou não ficarmos mal vistos perante, enfim, os nossos colegas ou os nossos amigos, ou pessoas que até não conhecemos bem e que queremos impressionar, mostrar que somos competentes, mostrar que somos capazes. A coragem às vezes não está em, enfim, tomar um batalhão sozinho na guerra, ou fazer frente a uma marcha de inimigos de 1000 pessoas, ou assim uma coisa que seja manifestamente ou nitidamente épica, grandiosa e translucidamente corajosa. Às vezes a coragem é a coragem das pequenas coisas. Chamar a atenção quando alguém faz algo errado, mesmo que isso seja embaraçoso. Não permitir que pequenas palavras que nos possam ofender ou que sejam desajustadas ou de alguma maneira cruéis fiquem sem um reparo, mesmo que essa correção possa parecer um bocadinho ridícula por excessivamente melindrosa, mas esta coragem das pequenas coisas é que faz as sociedades fortes e os homens livres. Repare-se, eu estou obviamente a pensar naquelas pessoas que, quando lhes foi transmitida a ordem de execução de mulheres, crianças e velhos, disseram simplesmente: eu não faço isso, eu vou-me embora. Foram expostos ao ridículo pelo seu batalhão, foram chamados de cobardes, de fracolas, de sentimentais, de piegas, mas o que é facto é que essas pessoas, na hora da morte, não têm contas a prestar a Deus. Pelo menos essas contas. Até porque, como escreveu Aristóteles, as virtudes são um hábito. Nós deixamos uma pessoa pisar-nos os calos uma vez, à segunda ficamos calados porque já nos calámos a primeira, e à terceira definitivamente, enfim, adotámos uma postura passiva, permissiva em relação a atitudes das quais não gostamos. Inversamente, se alguém falar uma vez acerca de alguma coisa que considera que está errado, terá mais ímpeto, será mais fácil falar a segunda vez, e a terceira e a quarta. Isto faz com que se torne uma pessoa forte, assertiva, corajosa, porque, como disse o Aristóteles, a virtude é um hábito. É a coragem das pequenas coisas, de que fala João Pereira Coutinho, a virtude do hábito, ou o hábito da virtude, segundo Aristóteles, na Ética a Nicômaco, e, ligando aqui com o documentário, a questão da coragem, a coragem de dizer não. Pode parecer um ato insignificante. Aqueles homens que disseram que não iam matar mulheres, crianças e velhos, mas esses não têm contas a prestar a Deus na hora da sua morte. Cântico Negro, de José Régio.
Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse, quando me dizem, vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços, e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe. Não vou por aí, só vou por onde me levam meus próprios passos. Se ao que busco saber nenhum de vós responde, por que me repetis, vem por aqui? Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos, arrastar os pés sangrentos, a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorestar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo longe e a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias, tendes tetos, e tendes regras e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura, levanto-a como um facho a arder na noite escura, e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei para onde vou, não sei por onde vou, sei que não vou por aí.